Olá, gente, tudo bem com vocês? Sou eu, Natália, aqui novamente para dar essa aula de gramática para vocês. Hoje sim a gente vai finalmente terminar o nosso grupo nominal, né? Vamos falar sobre numeral e adjetivos. Não é uma classe, né? Não são duas classes tão difíceis, mas também são bastante importantes. Então, vamos lá para nossa aula. Então, aqui só para a gente relembrar, né? O grupo nominal é aquele que o núcleo é o nome, e hoje a gente vai finalizar com a aula sobre numeral e adjetivos. Aqui eu coloquei duas tirinhas para a gente começar a pensar o funcionamento, né, dessas classes de palavras. Então, a primeira tirinha é: pronto? No 3, corra pro ponto. 1, 2, 3. Uhul, cheguei primeiro. Por que você está no ponto de ônibus da escola em pleno sábado? Sábado? Então, essa foi a primeira tirinha. E aí depois tem a tirinha do Charlie Brown. Ah, mais uma tigela de bombas de chocolate açucaradas. A segunda tigela é sempre a melhor. O prazer da minha primeira tigela é diminuído pela antecipação das próximas tigelas. E no fim da minha terceira tigela, eu geralmente fico enjoado. Talvez você não devesse usar leite chocolatado. Eu tentei coca, mas as bolinhas quebram no meu nariz. Então, até aqui já na segunda tirinha, a gente tem essas duas palavras que estão em negrito, né? Primeira e terceira. Aqui, primeira e terceira. Aqui também a gente tem essas palavrinhas como 1, 2, 3. São números, certo? Aqui, um tipo de numeral, né? 1, 2, 3, depois primeira, terceira, né? Segunda. Vamos né, começando a trabalhar outros tipos de numerais nessa segunda tirinha. E o que é esse numeral? O numeral é a palavra que exprime quantidade exata, multiplicada ou fracionada, ou posição, ordem que um ser ocupa numa determinada sequência. Então, o numeral, né, ele também existe na língua portuguesa, não é só na matemática, não é uma exclusividade assim, na matemática. A gente também estuda os numerais, né, no funcionamento da língua. E esses numerais são divididos em cardinais, ordinais, multiplicativos e fracionários. Então, o que é um numeral cardinal? Ele indica a quantidade determinada, ou seja, exata, de seres. Então, na tirinha a gente viu, no 3, corra para o ponto. 1, 2, 3. Então, é quando a gente conta normalmente. 1, 2, 3, 4, 5, infinitamente. Aqui é uma manchete que eu retirei de um site da internet, né? Depois do final vão ter as referências para vocês verem tudo certinho. E a manchete é: mais de 800 mil pessoas já se recuperaram da Covid no Brasil, diz governo. Então, aqui, ó, 800 mil é um número exato, uma quantidade exata de seres, né, no caso aqui de pessoas. O numeral ordinal, ele indica a posição de alguém ou de alguma coisa em uma sequência. Então, como o nome já diz, né, indica a ordem. Qual que é a ordem? Então, aqui, né, na tirinha a gente teve o exemplo. A segunda tigela é sempre a melhor. Então, na posição de tigelas que ele vai comendo, a segunda, né, é a melhor. Em outro exemplo que eu retirei também de um site, uma manchete, Brasil é segundo com o maior número de curados da Covid-19 no mundo. Então, aqui, ó, a posição. Qual a posição que o Brasil ocupa, né? Número de curados. Então, aqui é a segunda posição. Nós temos também o numeral multiplicativo, né? Ele indica a multiplicação de uma quantidade. Então, é uma palavra que vai falar qual que é a quantidade, né, em relação de multiplicação. Então, aqui, ó, um exemplo. História. Palmeiras tem o dobro de vitórias em cima do Corinthians em finais. Veja o raio-x do derby nas decisões. Então, aqui, ó, o dobro. Então, essas palavras que indicam a multiplicação, então, o dobro, triplo, quádruplo e assim por diante, são numerais multiplicativos, né? Porque eles estão indicando que foi feita uma multiplicação, né? Em relação a um número. A gente tem também o numeral fracionário, que indica uma divisão, uma fração de uma quantidade. Então, é realmente uma fração, igual aqui eu coloquei o exemplo, né, do bolinho, né? 1/4, meio é a fração. Então, ó, já se foi metade do ano mais longo de nossas vidas, né? Então, aqui, ó, metade indica a fração de algo. Então, o ano, por exemplo, né, ele tem 12 meses, agora está no sétimo mês, mês 7. Então, já se foi, agora, né, mais da metade do ano mais longo de nossas vidas. Aqui tem um mapa mental, né, da classificação dos numerais, né, esse momento que vocês tiram print, anotam, desenham,
para ficar mais explicadinho. Tem também outros pontos dos numerais que eu não vou falar aqui, eu até falei na outra aula, para a aula não ficar muito extensa, ficar aquela coisa muito longa e ficar chato de assistir, mas é a mesma coisa. Procurem por fora, né, aqui da aula. Eu vou deixar também os sites que eu retirei esses mapas mentais para vocês darem uma estudada nos sites, eles falam até coisinhas mais a fundo. Vejam também no YouTube, aquele professor Noslen também tem os vídeos, né, que falam sobre numerais e adjetivos, vale bastante a pena. Mas só para vocês verem então, ó, aqui tem os numerais cardinais, os multiplicativos, os coletivos, ordinais e fracionários. Ah, eu acabei nem colocando, né, os coletivos, mas é nesse sentido de dúzia, cento, dezena, que indica o coletivo de algo, ó, indicam o conjunto de algo definindo um número exato de seres ou objetos. Então, século. Século é o conjunto de 100 anos, então é um numeral coletivo. Dúzia é o conjunto de 12 unidades, e assim por diante. E aqui tem as outras explicações que eu já falei, os multiplicativos, cardinais, ordinais, fracionários, e assim por diante, né? Aqui as explicações e os exemplos. Aqui a gente tem um anúncio, né, que foi colocado na revista Cláudia, tá aqui a referenciazinha do anúncio, que fala o seguinte: independente, inteligente, mobilizadora, ousada, criativa, inovadora, inventiva, realizadora, guerreira, sem deixar de ser mulher. Aí depois tem aqui uma explicaçãozinha, vem aí mais uma edição do Prêmio Cláudia, nananana. Então, todas essas palavras aqui, elas estão trabalhando em função de uma palavra, né, de um substantivo, que é o substantivo mulher. Então, é uma mulher que é uma pessoa, né, no caso aqui, uma mulher independente, inteligente, mobilizadora. Então, todas as palavras que estão aqui, que antecedem, né, aqui, ó, essa palavrinha aqui, o substantivo mulher, tá dando uma característica, né, uma não, aqui no caso várias, mas tá dando características para esse substantivo que é mulher. Então, o que ela é? Independente, inteligente, mobilizadora, ousada, criativa, tudo mais, tudo mais, tudo mais. Tudo isso para dar característica, são adjetivos, né? O nome disso é adjetivo, o que dá característica, elogios, né? E assim por diante. O mais certo, né, que eu acredito de se dizer não é que adjetivo é uma palavra que dá elogios, porque às vezes pode ser que não seja considerado, né, um elogio, uma palavra. Então, o adjetivo é aquela palavra que dá característica para o substantivo, né? Então, adjetivos, palavra que tem por função expressar características, qualidades ou estados dos seres. Então, vai dar realmente essa questão de característica, vai definir um pouco mais o ser, que no caso vai ser um substantivo. E aqui tem uma observação. Note pela definição que o adjetivo expressa características dos seres, o que implica dizer que o adjetivo sempre se associa a um substantivo. Então, nós estamos no grupo nominal. O adjetivo vai estar sempre associado a um substantivo, né? Então, ele vai dar característica a um nome. Isso não significa, no entanto, que ele tenha que se posicionar sempre ao lado do substantivo. Eventualmente, ele pode aparecer separado do substantivo por outra ou outras palavras ou palavras do enunciado. Então, observe no exemplo a seguir o posicionamento dos 3 adjetivos associados ao substantivo. Então, a gente tem aqui a seguinte frase: com a chegada do inverno, os dias claros começam a se tornar escuros e frios. A gente tem aqui, próximo do substantivo dias, o adjetivo claros. Então, aqui ele está perto. Depois vem uma outra série de palavras, então, começam a se tornar escuros e frios. Então, aqui, ó, escuros e frios também são adjetivos que estão ligados ao substantivo dias, porque estão dando características para esses dias aqui, né, com a chegada do inverno. E assim, eles estão longe, estão distantes da palavra dias, mas mesmo assim, eles dão característica para essa palavra aqui, para esse substantivo dias. Então, não necessariamente o adjetivo vai estar sempre coladinho no substantivo, né? Então, a gente tem que prestar atenção na função da palavra, na função semântica, tudo para a gente entender onde é que estão esses adjetivos, né? Se estão perto, se estão longe, mas mesmo assim eles têm essa função de dar característica ao substantivo. E aqui também uma coisa bastante importante. Temos essas duas frases aqui. Ele é um músico brasileiro.
e aqui a gente tem ele é um brasileiro músico. Qual que é a diferença? Aqui a gente tem a palavra músico como substantivo e brasileiro como adjetivo. Aqui a gente tem as mesmas palavras, só que em lugares diferentes. Foram trocadas, né, de lugar. A gente tem brasileiro, músico. Aqui brasileiro é um substantivo e música é um adjetivo. Por que que isso acontece? Ó, ele é um músico brasileiro. Qual que é a característica dele, desse músico? É ser brasileiro. Então, nesse caso, brasileiro é o adjetivo, porque está dando uma característica para o substantivo músico. Por isso que aqui ele é um adjetivo. Já na segunda frase, a gente tem ele é um brasileiro músico. Então, aqui eu estou falando que o nome, né, o substantivo é brasileiro e a característica desse brasileiro é ser músico. Então, o substantivo aqui é brasileiro e músico, nesse caso, é um adjetivo. As palavras mudaram de lugar na frase, né, inverteram, e mudaram também o seu sentido. Então, aqui, ó, toda a classe gramatical de uma palavra depende das combinações que ela estabelece com as outras palavras. Então, tem que sempre prestar atenção como é que ela está combinando com a palavra que está perto dela, como é que essa frase está sendo elaborada, como que ela é montada, para a gente entender qual que é o sentido dela, qual que é a classificação, se ela é um substantivo, se ela é um adjetivo, como é que isso funciona. Então, a gente tem que prestar atenção na frase, ler, entender o sentido que ela está sendo ali colocada, para poder classificar as palavras, né, aqui no caso, na análise morfológica, certo? Aqui também eu coloquei só o mapa mental, né, do plural dos adjetivos, que é uma coisa que confunde às vezes um pouco. Então também, tirem print, desenhem no caderno, da forma que vocês acharem melhor. E estudem, né? Vejam como é que é. Aqui também tem a mesma coisa, né, do mapa mental dos numerais. Tem aqui a definição, qual que é a regra, e aqui depois o exemplinho, né? Então aqui tá bem bonitinho, colorido, para ficar fácil de visualizar. Tentem manter também essas cores, caso vocês desenhem, para ficar fácil de vocês conseguirem visualizar o que que é, tá? Então aqui a gente tem um mapinha mental do plural dos adjetivos simples, né? Que são aqui cristão, cristão, irmão, irmãs, bonita, leve, são os simples. Aqui os adjetivos compostos, que é, por exemplo, aqui, né, ultravioleta, lembra do substantivo composto, né, que são duas palavras? Aqui é a mesma coisa, os adjetivos compostos, que tem mais de uma palavra. Tal, camisa verde abacate, então como é que funciona? Aqui, na verdade, são as exceções, né? Sempre tem uma exceção à regra. A gente tem a regra, ela foi feita para ser quebrada, para ter exceção, é incrível. E aqui tem a regra geral. Então, olha o tamanho da regra geral e o tamanho das exceções, né? Quase que as exceções deveriam quase que ser uma regra, né? E a regra geral ser a exceção, mas aqui no caso é o contrário. Tem um monte de exceção e uma regra geral. Enfim, né? E aqui o grau dos adjetivos. Então, também é uma matéria assim extensa, se a gente for parar pra ver tudo, bonitinha, muita coisa, a aula aqui fica muito longa. Por isso que eu falo para vocês pesquisarem também por fora, irem atrás de outros conteúdos, né, aí na internet, e que eu estou sempre aqui para vocês poderem tirar dúvidas, perguntar e para ter essa ajuda. Então, até se vocês, por exemplo, forem desenhar, printar isso aqui, estiverem estudando e não entenderem algo, falem comigo que eu consigo ajudar vocês, tá? Então, aqui a gente tem o grau superlativo, o grau normal, o grau comparativo, né? Então, aqui, ó, o grau superlativo relativo e grau superlativo relativo de superioridade, e aí vocês vão vendo tudo. Eu espero que vocês consigam ler bem. Caso vocês não consigam, vocês podem falar comigo também, que eu mando por e-mail, WhatsApp, da forma que for melhor, para vocês conseguirem ver melhor como é que tá essas letrinhas miudinhas. E também o site vai estar aqui nas referências, então vocês podem entrar no site e ver já na tela mesmo da internet como é que é. Aqui as referências que eu havia dito. Então aqui são os dois primeiros sites que falam dos adjetivos e dos numerais, né, como está aqui bem escrito. Aqui são os lugares onde eu retirei as manchetes, né, dos exemplos. E aqui é o livro que eu uso para vocês, para fazer as aulas, né? Achei importante colocar, porque eu coloquei bastante coisa do livro. O livro é muito bom também. E é isso. De matéria, por hoje, é só isso. Aqui tem os exercícios, né? Aqui eu peguei um pouco mais pesado nos exercícios. Vou explicar aqui, depois vai estar lá no tópico de atividades para vocês verem melhor, não ter que assistir a aula toda só para ver os exercícios.
Aqui eu coloquei mais coisa. Eu pedi também uma resposta dissertativa, então vocês vão ter que escrever. Por isso que eu vou pedir para vocês me mandarem esses exercícios, tá bom? Me manda até segunda-feira que vem, que eu não vou lembrar agora que dia que é. Segunda que vem. Mas aí vocês me mandam, eu vou deixar anotado quando eu for postar a aula, quando é que é segunda que vem. Mas enfim, né, vou explicar aqui rapidinho como é que vão ser esses exercícios. Então, primeiro, analise as duas orações que seguem e atenda ao propósito de responder ao seguinte questionamento. Então, as orações são: o prêmio foi entregue a um garoto, na biblioteca havia apenas um garoto estudando. Então, quanto à classe morfológica, os termos em destaque possuem a mesma classificação? Justifique. Então, vocês vão ler bonitinho as duas frases, vão pensar se esse um aí que tá em itálico exerce a mesma função nas duas frases, né? É a mesma palavra, mas pode ser que seja outra coisa. Eu não vou dar spoiler aqui, não vou falar, senão vou acabar falando a resposta. Então, vocês pensem bonitinho e depois me mandem que aí eu vou corrigir para vocês. Aqui, exercício 2, a tabela a seguir apresenta as 12 maiores cidades brasileiras em número de habitantes, segundo o censo do IBGE de 2010. Então, tem aqui bonitinho, né? A cidade, o número da população, tal. E aqui. Baseando-se nesses dados, complete as frases a seguir com um numeral adequado, escrito por extenso. Então, por extenso, é para escrever, não é para usar algarismo igual tá aqui, ó. Aqui tá o número mesmo. Quando fala para escrever por extenso, é para vocês escreverem então U-M, e assim por diante. A seguir, classifique o numeral que você empregou. Então, aqui, por exemplo, em número de habitantes, Belo Horizonte ocupa não vou olhar aqui a tabela, vou falar aleatoriamente. O primeiro lugar. Então, vocês vão escrever aqui primeiro, e depois vocês vão classificar se esse numeral ele é ordinal, cardinal, fracionário, multiplicativo, coletivo. É isso que vocês vão fazer em todas as alternativas. Aí, o terceiro exercício. À margem de uma rodovia foi instalada a seguinte placa educativa: seja paciente no trânsito para não ser paciente no hospital. Então, A. Indique a classe gramatical da palavra paciente nas duas ocorrências. Então, aqui já está falando que são classes diferentes, né? Não é a mesma coisa nas duas frases. Então, ler com atenção e pensar qual que é a classe gramatical que está aí empregada nessas duas ocorrências, né? Que aqui seja paciente no trânsito para não ser paciente no hospital. Então, aqui, cada uma dessas ocupa uma outra classe gramatical, não é a mesma. Por mais que seja a mesma palavra, a classe gramatical é diferente. E uma classe gramatical que vocês já viram, tá bom? Não tô passando nada que vocês não viram ainda em aula. E o exercício B, né, alternativa B, comente a alteração de sentido que essa mudança de classe gramatical provoca na palavra e, consequentemente, no sentido da frase. Então, assim, basicamente vocês vão falar o que aconteceu. Quando a gente emprega essas palavras, né, essa palavra, mas com duas classes gramaticais diferentes, o que acontece com essa frase? O que muda? Qual que é o sentido que é mudado quando essas palavras são empregadas em classes gramaticais diferentes, né? Qual que é o efeito que essa palavra, né, acaba surgindo quando a gente lê essa frase? Vocês vão ter que explicar basicamente isso, tá? Não precisa ser uma coisa muito extensa, coloquem o que vocês entenderem e é isso que importa. E é só isso, gente. Olha só que coisa mais rápida, simples e fácil. Tá aqui a mesma coisa. Eu deixei novamente meu e-mail, deixei o meu celular também, caso vocês precisem falar alguma coisa comigo. Mais uma vez, né, essa aula aqui é bem curtinha. Peço que vocês, né, se for melhor também, estudem por fora, vejam os sites, os vídeos lá do professor Nozan que eu falei, que é muito legal. A didática dele, como eu disse, é muito boa. Espero que vocês já tenham assistido antes, né, na outra aula que eu dei de pronomes, que vocês tenham assistido esses vídeos. E que é isso, gente. Por hoje é isso. Me mandem os exercícios, né, que vocês fizerem, eu vou corrigir, vou dar resposta para vocês individualmente e eu vou ver se eu vou postar o gabarito ou não, mas a resposta tem que estar para mim, para eu ver o que vocês colocaram, tá certo? Beijo, galera, se cuidem e até a próxima.